Fala aí, galerinha, aqui é o professor Edvan, professor de matemática de vocês, e hoje faremos uma aula especial sobre a solução de exercícios. Iremos resolver alguns exercícios, que é para você fazer aquela revisão bacana dos conteúdos que vocês viram no 7º ano, beleza? Então vamos juntos solucionar aquelas questões que eu passei para vocês no trabalho da aula passada, tranquilo? Vem comigo então! Bem, galera, nossa primeira questão é a questão de número 18, certo? Iremos ler a questão, identificar qual conteúdo precisaremos para fazer a solução da mesma e, em seguida, solucionar a questão. A questão de número 18 diz: uma pista de corrida tem a forma de uma curva circular fechada. Um ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 24 minutos, enquanto um corredor faz em 40 minutos. Supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto P da pista em um mesmo instante, deslocando-se no mesmo sentido e mantendo velocidade constantes ao longo de todo o percurso, qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto P, certo? O ciclista tem uma velocidade maior, ele faz em um tempo menor, enquanto o corredor tem uma velocidade menor, faz em um tempo maior. A questão quer saber se eles em um dado momento saíram juntos, após quanto tempo eles sairão juntos, certo? Novamente, eles vão se encontrar novamente no ponto P. Questões desse tipo, pessoal, é utilizado o conteúdo que vocês conhecem como MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, eles se encontrarão em um tempo que é um múltiplo comum de 24 e 40. E para fazer esse cálculo, você utiliza a decomposição em fatores primos, certo? Você irá decompor esses dois números para poder encontrar o MMC, certo? MMC. Iremos decompor o número 24 e também o número 40, certo? Fazendo esse processozinho para encontrar o MMC. Vamos dividir 24 por 2, que vai dar 12. O 40 também por 2, que dá 20. O 12 por 2, que dá 6. E o 20 por 2, que dá 10. Dividido por 2, que dá 3. 10 por 2, que dá 5. O 3 agora dá por 3, que dá 1. O 5 não dá, você repete. Você vai dividir por 5, que dá 1. Agora você faz a multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, que dá 120. Ou seja, 120 minutos. Certo? Qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto P? Resposta: 120 minutos. E assim está solucionada a nossa 18ª questão. Vamos agora para a questão de número 19. A questão diz: sabe-se que o planeta Júpiter leva aproximadamente 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, enquanto os planetas Saturno, Urano, leva cerca de 30 e de 80 anos, respectivamente, para dar essa mesma volta. Suponha que em um dado instante os 3 planetas estejam alinhados. Após quanto tempo os 3 voltarão a ocupar novamente essa posição? Essa questão é bem semelhante à questão anterior e o momento que eles irão se encontrar novamente será um número que será múltiplo ao mesmo tempo de 12, 30 e 80. Você vai utilizar o mesmo processo, você vai fazer a decomposição em fatores primos para você encontrar o MMC, que é o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum de 12, de 30 e de 80. Fazendo esse processo, você vai dividir o 12 por 2, que vai dar 6. O 30 por 2 dá 15. O 80 por 2 dá 40.
Dividindo novamente por 2, o 6 por 2 dá 3. O 15 não dá por 2, você repete o 15 e o 40 por 2, que dá 20. Certo? O 20 dá por 2, que dá 10. O 20 divide por 2, que vai dar 10. O 15 não dá, você repete. 15 repete o 3. O 10 dá por 2, que vai dar 5. Repete novamente o 15 e o 3. Agora, o 15 e o 5 dá por 5. O 5 por 5 dá 1. O 15 por 5 dá 3, né? 15 dividido para 5, 3. Repete o 3. O 3 dá por 3, que dá 1, e aqui dá 1. Você faz novamente essa multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5 dá 80. 80 vezes 3. 3 vezes 8, 24, ou seja, 240. 240 anos, certo? A pergunta diz, em um dado momento, se eles saíram juntos em um determinado tempo, após quanto tempo isso vai acontecer de novo? Certo? Após quanto tempo? Esse tempo é um número que seja múltiplo do 12, do 30 e do 80. Para eu encontrar esse múltiplo, esse menor múltiplo, eu faço a decomposição desses números, decomposição em fatores primos, para encontrar o menor múltiplo comum, que a gente chama de MMC. E no caso aqui encontramos 240, ou seja, 240 anos. Tranquilo? Vamos agora para a nossa questão de número 20. A questão de número 20 diz, 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo que esse comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Se toda madeira deve ser aproveitada, certo? São 2 tábuas, uma de 90 e outra de 126. A questão pede que seja cortada em um pedaço maior possível, de forma que aproveite, que não deixe resto, nem da tábua menor e nem da tábua maior. Essa questão ela é diferente da que resolvemos anteriormente, pois essa nós teremos que encontrar não um múltiplo comum, mas um divisor comum, porque eu vou dividir a tábua, certo? E esse divisor tem que ser comum do 90 e do 126. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar toda a tábua, ou seja, a divisão não pode deixar resto. Tranquilo? Então, você vai fazer uma decomposição para você encontrar o MDC. E o que seria o MDC? O maior divisor comum entre 90 e 126. Só lembrando que nesse processo, você só divide o número quando a divisão é possível pelos dois números. Por exemplo, aqui eu começo com 2. 90 dividido para 2 vai dar 45. 126 dividido para 2 vai dar 63. Agora, não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 45 dividido para 3 dá 15. 63 dividido para 3 dá 21. Novamente, a minha conta dá para dividir por 3. 15 dividido para 3 dá 5. E 21 dividido para 3, que dá 7. Observa que quando eu chego aqui no 5 e no 7, não tem um número para dividir eles dois. Eles são números primos. O 5 só dá para dividir para 5 mesmo e o 7 só para 7 mesmo. E o número tem que ser um divisor comum, certo? Eu não posso continuar essa divisão. A conta para aqui, você multiplica 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Ou seja, a tábua vai ser cortada
em pedaços de 18 centímetros, certo? Em pedaços de 18 centímetros. Essa é a solução para a nossa 20ª questão. Vamos agora para a nossa questão de número 21. A estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais. De uma plataforma da estação, a cerca de 15 minutos, partem os ônibus da aviação Sol com destino à cidade de Paraíso. Os ônibus da aviação Lua partem da plataforma vizinha a 18 minutos, com destino à cidade Porta do Céu. Aí diz o seguinte: se às 8 horas os dois ônibus partirem simultaneamente, a que hora os dois ônibus partirão junto novamente? Eu tenho uma questão novamente que eu tenho que encontrar um múltiplo comum. Tem um ônibus que ele sai a cada 15 minutos, e tem o outro que parte a cada 18 minutos. Então, você vai fazer o processo aqui de decomposição dos números 15 e também do número 18, certo? Vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 15 e 18. Eles dá para dividir por 3, os dois. 15 por 3 dá 5. 18 por 3, que dá 6. O 5 só dá pelo 5, que dá 1. O 6 repete, que dá por 3, que vai dar 2, que dá por 2, que dá 1. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. 90 minutos, certo? 90 minutos equivale a 1 hora e 30 minutos, porque 1 hora é 60, sobra 30 minutos. Agora vamos para a questão para ver o que é que ele quer, certamente. Ó. Diz, ó, se às 8 horas os dois ônibus partirem simultaneamente, a que hora os dois partirão junto novamente? Ó, saiu 8 horas com 1 hora, 9, né? Resposta, 9 e 30 minutos. Ele quer saber a hora que eles partirão juntos novamente. Será às 9 e 30 minutos. Questão de número 22. Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata, 275 moedas de bronze. Ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenha o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas de um só tipo. Nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Esse problema aqui também é um problema que envolve MDC, porque ela irá fazer a divisão das moedas, certo? Irá dividir as moedas. Então, você vai fazer o processo de decomposição para você encontrar o MDC, ou seja, o maior divisor comum entre 165, 220 e 275, que é a quantidade respectiva de moedas que ela tem de ouro, de prata e também de bronze. Fazendo esse processo, observa, 165, 220 e 275 dá para dividir por 5. 165 dividido para 5 dá 33. 220 por 5 dá 44. 275 dividido para 5 dá 55. Agora, encontrar o número que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo. E esse número é o 11. 33 por 11 dá 3.
44 por 11 dá 4. 55 por 11 dá 5. Agora, os números 3, 4 e 5, eles são primos entre si. Não tem um divisor comum deles 3 ao mesmo tempo. Certo? Como é o MDC a gente para quando não encontra um número que divide os números aqui restantes. Então, você só multiplica 5 vezes 11, que dá 55. Ela quer separar em quantidades iguais, a maior possível, e essa quantidade são 55 moedas em cada caixa. Tranquilo? Então, bons estudos, pratiquem mais, resolvam mais questões. Por hoje, a nossa aula só são essas questões. Um abraço e até a próxima.